Você tira um peso de obrigação das suas costas, você fala, não sou obrigada a nada, para com isso, eu vou se eu quero, eu faço se eu quero, se tá bom, se faz sentido, se tá confortável, então realmente tem um poder gigantesco no poder dizer não. Eu fui expulsa de casa muito jovem e fui pra prostituição muito cedo, né, na formação da minha identidade, da minha persona, 14 anos, 15 anos de idade, muito jovem. E ali é um lugar que você não tem o direito de dizer não, você tem que falar sim. Sim, você também não tinha opção. Eu não tinha opção, então, o não na minha vida, ele permeia sempre muito nesse lugar de você não ter, então aquele ambiente de você não pode dizer não, ele vai te condicionando a uma série de coisas. Quando a gente vem de um lugar de a vida te dá muito não, você tem medo de dizer não, porque você sempre teve não na cara, então nunca, tudo era não. Então quando você começa a poder ter coisas e ter direito de escolher, você tem medo de falar não e você não tem mais o direito de escolher. Então você tem essa dificuldade de poder falar não, porque você acha que se eu falar não eu vou perder, se eu falar não eu vou sumir, se eu falar não aquilo vai deixar de existir, se eu falar não eu vou voltar para um lugar ruim onde eu não quero mais estar. Isso também tem a ver um pouco com trajetória, com caminho, com como a vida te dá o sim e te dá os não. Mas quando você aprende que dizer não também te coloca numa outra posição, em um lugar de construção, esse realmente não tem preço, porque aí você tira um peso de obrigação das suas costas, você fala, não sou obrigada a nada, para com isso, eu vou se eu quero, eu faço se eu quero, se tá bom, se faz sentido, se tá confortável, então realmente tem um poder gigantesco no poder dizer não. Eu demorei muito a conseguir entender a potência desse não. Eu acho que eu descobri há uns 2 anos atrás, mais ou menos, assim. E depois, amor, que eu comecei a falar não parei mais. Isso acho que tem mais tempo até, sabia? É que teve um episódio específico que eu consegui falar um não, que depois me libertou. Me libertou. Mas você tá falando em relação a trabalho? A trabalho. Entendi. Você demorou, ou pra você sempre foi fácil dizer não? Não é que foi fácil, mas eu vim exercitando há muito tempo, assim, porque... Principalmente, vou dar uma voltinha aqui, porque como a gente tá falando de suruba, né, em relação a sexo também... A gente tava falando de sexo? Não, eu acho que não. Pode voltar sempre pro sexo, vai. Agora tudo que junto bom. misturado. A gente não tava falando de sexo. Eu, pelo menos, desses nãos, eu não tinha falado de sexo ainda, mas falando de sexo, o quanto a gente é tola quando a gente é bem jovem e de fazer coisas que a gente não quer, mas que a gente não consegue dizer não, né? Essa eu acho que é a grande libertação, né? Essa libertação de você poder mas eu acho que no sexo dizer eu ainda não. tenho mais dificuldade ainda, sabia? Do que na vida. Se dizer não? Enfim, eu acho que é uma questão de se tratar na terapia mesmo, eu acho. É um problema mais profundo. Eu fui expulsa de casa muito jovem e fui pra muito cedo. Né, na formação da minha identidade, da minha persona. 14 anos, 15 anos de idade, muito jovem. E ali é um lugar que você não tem o direito de dizer não. Você tem que falar sim. Sim, você também não tinha opção. Eu não tinha opção. Então, o não na minha vida, ele permeia sempre muito nesse lugar de você não ter. Então, aquele ambiente de você não pode dizer não, ele vai te condicionando a uma série de coisas. Que quando você se liberta daquilo, você retoma a sua vida, você retoma o seu corpo, os seus desejos, ainda assim ficam marcas muito profundas que você não... Existe um trave, existe uma coisa de você não conseguir, porque você tá muito condicionada àquele lugar que te forma de alguma maneira. Porque você pensa, você é uma pré-adolescente, entrando na adolescência, numa condição daquela, e aí tudo é sim, você tem que dizer sim pra tudo. Você não tem, é o que a pessoa quer que você faça e você vai fazer. E aquilo acompanha o seu psíquico, aquilo te acompanha ao longo da vida. Então eu ainda tenho uma dificuldade de... Ai, calma, será que não mesmo? Será que... Não, às vezes eu vou gostar. Então eu tenho um pouco disso. Acho que nesse lugar ainda é mais difícil pra mim, o não. É muito forte, né? Porque a história é muito forte, né? Uma experiência como essa, imagina uma adolescente não poder dizer não. Né? 14 anos. Pelo contrário, ter que fazer, às vezes, coisas que você que não quer, que às vezes nem sabe, né? Nem faz ato. E qual foi o maior não que te disseram? O não da minha existência, que eu não poderia existir, que eu não podia ser eu. Esse foi o maior não que eu ouvi na vida. Você não existe, você não pode ser quem você é. Não. Não, e se você quer, então é rua, é paulada, é violência, é morte, é prostituição. Não, você não, isso não. E aí eu precisei dizer não. Sim. Quem disse sim pra você?
Eu disse sim pra mim, eu acho. Eu acho que foi a primeira Esse foi o maior sim que você disse? Eu acho que esse foi o maior sim que eu disse. E aí tem uma coisa também que eu sempre... É dúbio, porque ao mesmo tempo que eu sou essa pessoa que às vezes acabo me moldando pra caber, eu também sempre sou a pessoa que digo em várias ocasiões, eu disse não pra pra minha família, eu fui ser quem eu era, eu aguentei a rua, a prostituição para existir, eu não vou me submeter a esse lugar. Porque também tem um lugar de tipo, gente, eu passei por tudo que eu passei para existir agora, eu vou me submeter a coisas pequenas por questões assim. Mas ao mesmo tempo, na prática, eu ainda me vejo com algumas dificuldades. Então tem esse dúbio, essa questão meio paradoxal mesmo. Que eu reconheço essa minha capacidade de dizer sim, de afrontar e dizer, não, vocês não me querem aqui, se eu não posso existir aqui, eu vou existir em outro lugar. Se for numa rua, se for numa esquina, não importa, eu preciso existir. Porque não tem como deixar de ser quem a gente é. Não tem como deixar de existir, né? Claro. Então, se não dá pra mim, se aqui não me cabe, eu vou aonde me cabe. Exato. E tive essa coragem muito jovem, né? Que era 14 anos de idade, você afrontar, você vê a família dizendo, ou você se curva, ou você vai pra rua e você dizer, eu vou pra rua, porque eu sou quem eu sou e não tem como retroagir. Eu acho isso um grande sim. Eu acho isso e essa sua vivência toda, eu acho que te potencializou a querer trazer os sims da existência de outras pessoas, né? Acho que sim. Então, acho que é lindo te ver lutando pelos direitos de outras pessoas, assim, é muito emocionante e nos dá muito orgulho, assim. Muito orgulho. De verdade. Muito. Fico feliz, pelo menos que eu não passei tudo isso em vão, né? Pelo menos agora eu posso devolver alguma coisa pro mundo. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? Com esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais, sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia, e muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar o salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado.